E a gente continua falando sobre a vacinação aqui no estúdio com o jornalista Marcelo Soares. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Elba. Marcelo, como é que está essa questão da vacinação dos grupos prioritários no Ceará? Olha, segundo a Secretaria de Saúde, desde o último dia 30 de abril, que é quando começou a campanha, que a procura tem sido aí bem grande e reforça que a forma mais eficaz de se prevenir contra a gripe H1N1 é através da vacina. Há poucos dias para o final da campanha, a imunização está dessa forma aqui no Ceará. No total já foram vacinados 51,73% dos grupos prioritários, que se dividem nesses aqui que a gente vai falar agora. Os idosos com 60 anos ou mais, como a gente viu na reportagem da Lorena Tavares, somam aí 49,74% dos vacinados. É o público que mais foi vacinado, são cerca de 459 mil pessoas, os que mais procuraram as vacinas aí nos postos de saúde. Em seguida vem as crianças entre 6 meses e 5 anos, seguido pelos trabalhadores da saúde. Na tela seguinte a gente pode ver o restante, as gestantes com 46,32%, os povos indígenas e mulheres com até 45 dias pós-parto. Esses são os grupos prioritários, que significa dizer que são grupos que precisam ser vacinados, que a Secretaria de Saúde tem uma meta obrigatória a cumprir com eles. Então, aí como a gente pode ver, está pouco mais de 50%, no Ceará tem que atingir 80% até o último dia da campanha, e a Secretaria de Saúde espera aí uma grande procura nos próximos dias. Agora, Marcelo, alguns integrantes dos grupos prioritários, como as grávidas, por exemplo, visivelmente elas podem ser identificadas. Mas os doentes crônicos, eles precisam comprovar de alguma forma que tem aquela doença para poder conseguir a imunização? Como é que funciona isso? No geral, para todo mundo, uma recomendação é básica, que é o documento de identificação e o cartão de vacinação. Isso já é praxe. Agora, já quem tem doença crônica precisa sim comprovar. E a gente ouviu um especialista para tirar essa dúvida. É preciso documentação da idade ou indicação clínica, havendo um atestado do seu médico comprovando aquela indicação clínica constada nos grupos prioritários para receber a vacina. A população indígena também faz parte do grupo prioritário e há um calendário diferenciado nas aldeias. Aqui no Ceará, a comunidade Tapeba tem tido excelente resultado na imunização contra a gripe. Mariana Sasso. Olá, Marcelo. Olha, a gente veio acompanhar hoje de perto a vacinação na aldeia Lagoa Tapeba. E por aqui a notícia é boa. A população é composta de mais de 1.900 pessoas e até agora, desde quando a campanha começou, mais de 80% da população já foi vacinada. Então até o dia 20, que é quando acaba oficialmente a campanha, todo mundo por aqui deve ter sido sim vacinado. Principalmente as crianças, a procura é enorme. Olha só. Joseline trouxe os 4 filhos para vacinar. Diego, de 11 anos, Diogo, de 8, Darlan, de 7 e Esther, de 3 anos. Coração de mãe fica mais tranquilo depois de ver todos os filhos vacinados? Sim, fica muito tranquilo. Muito bom ter essa vacinação para você aqui na aldeia. Muito bom. Trago eles a pé, né? Porque é perto. Próximo é muito bom, né? E se fosse outro canto longe, ganhar transporte, aquela dificuldade toda, né? De acordo com a campanha, somente crianças de 6 meses até 4 anos e 11 meses, idosos e gestantes podem ser vacinados nos postos de saúde. Aqui na aldeia é diferente. Todos podem e devem ser vacinados. Isso porque a população indígena integra o grupo de risco. De acordo com a Secretaria de Atenção à Saúde Indígena, os índios são mais vulneráveis a infecções e têm pouco acesso a unidades de saúde, principalmente os que vivem em aldeias. O calendário de vacinação deles é diferente. Acontece durante todo o ano e todos, independentemente da idade, são vacinados. Nós vacinamos os que não podem vir ao posto, os acamados, certo? E também o trabalho de casa em casa, com as agentes de saúde, justamente para chamar. Não tivemos muito trabalho porque a procura foi assim e está sendo muito boa. Mais de 31 mil índios estão cadastrados no Ceará. Eles vivem em mais de 121 aldeias. Caucaia tem a maior população indígena do estado, mais de 8 mil.
O Dourado é a liderança aqui na aldeia Lagoa dos Tapeba. Dourado, fala para mim qual é a importância, né, do povo indígena, da população indígena, ser considerado um grupo prioritário no caso, né, da vacinação. Olha, a gente acha importante pela questão de prevenir as doenças, né, principalmente a questão da H1N1, que a gente sabe que já tem várias mortes no país, e isso é uma maneira da gente, dos povos indígenas, não só aqui do Ceará, mas de todo o Brasil, se prevenir contra essa doença, contra esse vírus. Dourado afirma que é muito ligado às tradições do povo e que antes era resistente à vacina, que não tomava, era contra mesmo, mas hoje sabe a importância de estar vacinado. E ele, sendo líder, tem que dar exemplo. Inclusive até o pessoal fica batendo foto aí para dar mais coragem também aos outros, né? E o Dourado está vacinando, vamos vacinar também. Então é isso que a gente faz, né? Para poder atingir as metas. Não existe registro de mortes e contaminação de índios no Ceará por H1N1. Esse é um dado que, para eles, é motivo de orgulho, fruto de um grande trabalho de conscientização da liderança indígena e de pessoas como Iracema. Ela também faz parte da população indígena e é agente de saúde. O principal é a questão da gente estar protegendo, né, os nossos idosos, as nossas crianças, as nossas gestantes, a nossa população em geral. Bom, se depender do incentivo do líder e do cuidado de mães como Joselina, sempre vai ter vacina para o povo indígena e, consequentemente, um povo vacinado e protegido. E nesse posto de saúde que a gente acabou de ver, a vacinação é feita também à noite, como um esforço para imunizar todo o grupo. A população de índios no Ceará está distribuída em 18 municípios de várias regiões, como Aquiraz, Maracanaú, Crateús, Itapipoca e São Benedito. Vamos agora tirar mais dúvidas sobre a vacinação contra a gripe. Segundo os médicos, quem está tomando antibiótico pode sim se vacinar contra a gripe. Já quem está com febre precisa ficar atento se não se trata da fase inicial de uma infecção. Nesse caso, a imunização só é indicada após consultar o médico. A vacina demora um tempo para fazer efeito no organismo humano e possui um caso de contraindicação. Confira. A vacina ela precisa de aproximadamente 15 dias para fazer efeito. Realmente é uma vacina extremamente segura, por ela não tem nenhum componente vivo, então ela pode ser aplicada em gestantes, em idosos, em pacientes com doença de base. Tá? Ela só tem uma contraindicação efetiva, que seria a pessoa que tem uma hipersensibilidade grave, ou seja, uma alergia grave ao ovo, porque a vacina ela leva no seu processo de composição, no seu processo de fabricação, ela passa por dentro do ovo durante a replicação do vírus. Daí pode haver ainda um resquício de proteínas do ovo a ponto de poder gerar eventos adversos, alérgicos, em pessoas que têm uma alergia grave ao ovo. E a gente faz agora um giro pelo interior do estado para saber como está a reta final de vacinação contra a gripe. A gente começa por Juazeiro do Norte. A repórter Aline Menezes tem as informações. Aline. Olá, bom dia Marcelo, bom dia a todos. Olha, aqui em Juazeiro do Norte, a população prioritária é de 55 mil pessoas. 60% das crianças, 59% dos profissionais da saúde, 50% das gestantes, 86% das puérperas e 49% dos idosos foram vacinados. Um total, 54% até o momento. O município está confiante, acredita que vai, inclusive, superar a meta de 80% até o próximo dia 20, fim da campanha de vacinação. Mesmo diante da falta de vacinas no Centro de Dermatologia e em alguns PSFs desde a semana passada. Um novo lote, no entanto, deve chegar nesta terça-feira, normalizando a vacinação nos 67 postos de saúde do município e nos 3 centros de referência. É importante lembrar que aqui em Juazeiro já foi confirmada uma morte por H1N1. Agora nós vamos à região norte do estado, em Sobral, com a repórter Maristela Gláucia.
Olá, bom dia Aline, bom dia a todos. Aqui em Sobral, segundo dados da Secretaria de Saúde, em 16 dias de campanha, apenas 41,87% dos grupos prioritários foram vacinados. As crianças de 6 meses a menor de 5 anos de idade, a gente só está com 46% de cobertura. Então é uma preocupação nossa. As gestantes, né, a gente só atingiu até agora 33,38%. E os idosos, que é o alvo da campanha, nós estamos apenas com 34,67% de cobertura. Então, assim, as equipes da Estratégia de Saúde da Família têm feito um grande desempenho nos territórios, né, através dos agentes comunitários de saúde, fazendo a busca ativa, informando da importância, né, da imunização dessa vacina. Infelizmente, a procura está baixa. Agora nós vamos ver como é que está a situação em Tianguá com o repórter Ricardo Lima. Bom dia, Maristela. Nós estamos em frente ao Centro de Saúde de Tianguá, que é o principal local de vacinação. Lembrando que Tianguá já atingiu 68% da meta, que é de pouco mais de 13 mil pessoas. Eu estou aqui com a coordenadora de imunização do município, a Daniele Aguiar. Bom dia, Daniele. Quais são as ações agora para os próximos dias? Bom dia. A gente está intensificando a vacinação nos postos de saúde, em todas as unidades de saúde está tendo a vacinação. E nós estamos contando também com o apoio dos profissionais de saúde, que estão indo até nos domicílios, vacinar aqueles pacientes que não têm condições de ir até a unidade de saúde. A procura foi dentro da expectativa? A procura foi maior do que a expectativa, né? E a gente espera alcançar a nossa meta. Ok, Daniele, muito obrigado para você. E agora a gente vai saber como está a vacinação no Centro-Sul Cearense com o repórter Vandenberg Belém, direto de Iguatu. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos. Aqui em Iguatu, o município atingiu até agora 45% do público-alvo dessa campanha, quando a meta é atender pelo menos 80% das pessoas consideradas de risco. Secretária, quais ações estão sendo tomadas aqui no município para atender essa meta? Bom, as ações que estão sendo desenvolvidas no município de Iguatu, realmente, sim, o apoio da mídia, né, onde a gente está na mídia, pedindo realmente o apoio da população, o público-alvo para que esteja comparecendo às unidades de saúde, principalmente as mãezinhas levando as crianças, que a gente vê que ainda está com a meta muito baixa, né, o percentual muito baixo, para que a gente possa atingir a meta. As gestantes e as puérperas são as nossas maiores preocupações. E também os idosos, né? O público que nós não estamos tendo dificuldade são os profissionais da saúde. Mas uma coisa que dificultou para que a gente pudesse atingir essa meta foi também a falta da vacina no nosso município, né? Nós recebemos até agora 67% das doses. É importante que a população realmente se conscientize, sensibilize que é importante estar se imunizando, porque a H1N1 é um vírus que já está dentro do nosso município, do nosso estado, já causando óbito, e que a população realmente precisa estar imunizada, principalmente essa população-alvo. Obrigado, secretária. Vale ressaltar que a campanha vai até sexta-feira agora, dia 20. Voltamos ao estúdio. Bom, como a gente já falou aqui, a meta de vacinação de 80% ainda não foi alcançada no Ceará. A campanha segue oficialmente até sexta-feira, dia 20 de maio. E é importante lembrar que a vacina é a melhor forma, sim, de se prevenir contra o vírus H1N1. Aqui no Ceará, nesse ano de 2016, são 10 casos confirmados da doença, de acordo com o último boletim da Secretaria de Saúde, que foi divulgado no final do mês de abril. São 6 mortes no total, uma em Fortaleza e o restante no interior do estado, todas vítimas que não tiveram aí o cuidado de se vacinar no último ano, né? E, infelizmente, acabaram morrendo com o agravamento da doença. A Secretaria de Saúde do Ceará informou que não há registros de falta de vacina nem em Fortaleza e nem no interior do estado. Bom, no início da campanha, as pessoas podiam encontrar vacina na rede pública e na rede privada. Hoje, por conta da alta procura, muitas clínicas já não têm mais doses no estoque e nem devem mais receber vacinas dos laboratórios. Ainda assim, existe a dúvida sobre a diferença da vacina nos postos e nos hospitais particulares. A gente esclarece essa dúvida para você agora. A vacina disponível na rede pública é uma vacina trivalente que contém 3 cepas de influenza. O influenza H1N1,
influenza H3N2 e um tipo de influenza B. A nível privado, o que se utilizou esse ano foi tanto uma vacina trivalente como uma vacina quadrivalente, no qual nessa vacina quadrivalente você tinha as mesmas 3 cepas contidas na vacina trivalente da rede pública, ou seja, o H1N1, o H3N2 e o influenza B. Aí, além dessas 3, eu teria um outro influenza B. Não haveria, realmente não há a menor necessidade, não há indicação de fazer quem fez uma e fez a da rede pública, fazer a da rede privada, não há indicação para isso, inclusive também não existem estudos que garantam a segurança de fazer 2 vacinas com um intervalo de tempo tão curto. Então, ela é uma vacina anual, seja na rede privada, seja na rede pública. Você pode conferir mais dicas e orientações sobre a vacinação contra a gripe no nosso site. O endereço você já sabe, é o tvdiario.tv.br. E antes de eu me despedir, uma última informação, Elba. Na sexta-feira, quando terminar a campanha, a Secretaria de Saúde vai fazer um balanço geral e avaliar se a meta foi ou não cumprida. Se ela não tiver sido, que é uma forte tendência por conta da alta demanda, a tendência é que a vacinação continue nos próximos dias, mesmo com o fim oficial da campanha. E depois de todas essas explicações e esclarecimentos, acredito que as pessoas vão procurar realmente se imunizar. Marcelo, eu sei que você está entrando de férias na próxima semana, então boas férias, aproveite, vou me sentir sua falta e aguardamos o retorno. Isso, vai passar rapidinho, daqui a pouco eu volto para trazer mais informações. Bom dia. Bom dia, Marcelo. No próximo bloco, o Detran vai realizar leilão público para venda de veículos em Sobral. E ainda, topiqueiros do Cariri fecham a CE 292 para protestar contra as péssimas condições da via.